Bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 36, 40 e 41. Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ao meditarmos sobre essa passagem, o Espírito Santo nos leva a refletir sobre a condição da nossa carne em relação à vontade de Deus. Jesus deu uma ordem e uma direção aos discípulos que estavam próximos dele, mas sabemos que é muito fácil falarmos para Jesus: Tudo bem, Senhor, estamos aqui. O difícil é estar preparado para cada momento naquilo que Ele quer que façamos. Nisso, vamos pensar sobre a influência do tempo naquilo que Jesus nos mandou fazer. Você pode ter recebido várias promessas de Deus e também o Senhor pode ter lhe direcionado para muitas atitudes. Mas quais delas você permaneceu até a última circunstância e último momento? Pense nisso. O que o Senhor quer nos mostrar hoje é que Ele tem nos avisado muitas coisas antes mesmo delas acontecerem e que nossa obediência estabelece princípios de honra para aquilo acontecer. Exemplo: quando Deus diz que é para você agir ou fazer algo de tal maneira e você reluta que aquilo tem que ser do seu jeito e não do de Deus, esse procedimento está sendo diretamente embasado na vontade da sua carne. Por isso que Jesus disse que a nossa carne é fraca. E com um outro porém, imagine você cumprindo toda a rotina eclesiástica denominacional, ou seja, exercendo suas tarefas de um cargo dentro de sua igreja, salão ou algo do gênero, e não percebe o quanto seu corpo está cansado. E aos poucos, no decorrer dos dias, você vai ficando cansado, e esse cansaço acaba te levando à irritação, à falta de concentração e, em alguns casos, ao sono. Perceba que não mencionei que havia pecado ou que estavam em desobediência, mas sim o corpo, quando submetido às mais variadas situações, tende, quando não descansado, a aceitar todas as vontades da carne, fazendo com que todo esforço nosso de orar, jejuar, crer, meditar na palavra, ouvir pregações e louvores sejam ignoradas em um único momento de instabilidade emocional. Comece a perceber que o nosso ser espiritual é muito além do que somente receber as promessas de Deus, que temos que vigiar em todos os momentos, em todas as situações e circunstâncias, porque o excesso pode nos fazer ficar exaustos e essa exaustão pode nos levar à desobediência de uma simples ordem de Jesus. Vigiai e orai, para que não caias em tentação. E quando falamos de tentação, essa palavra se refere do latim temptatio. A tentação é a instigação que induz o desejo de algo. Pode tratar-se de uma pessoa, uma coisa, uma circunstância ou outro tipo de estímulo. A tentação está associada à sedução e à provocação. Diante dessas afirmativas, uma das maiores revelações disso foi aquilo que o Espírito Santo fez Jesus passar quando o levou ao deserto e ali jejuou por 40 dias e 40 noites, como descrito no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 1 a 13. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe
num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em coisa alguma ou em alguma pedra. E Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, assentou-se dele por algum tempo. Jesus vence a tentação e se mantém firme em seu propósito. A tentação tende a estar associada a tudo aquilo que leva a vontade da sua carne a sair do propósito estabelecido e te manipula aos desejos e prazeres. Um dos exemplos é a sexualidade e a infidelidade, ou as substâncias que causam dependência, como o álcool, cigarro e as drogas. Em qualquer caso, o conceito continua a dizer respeito ao pecaminoso, mesmo fora da concepção religiosa. Quando uma pessoa esteja fazendo dieta e diz que certas comidas constituem uma tentação, está as qualificando como algo errado ou que se deve evitar. Tentação pode ser visto como tudo aquilo que faça com que uma pessoa quebre uma nova rotina, novo hábito de vida, entre outros, seja no âmbito pessoal ou no profissional. Como, por exemplo, uma pessoa começa a manter o foco no trabalho, livrando-se das distrações para ser mais produtiva, mas então recebe uma mensagem com vídeos engraçados, devendo ela lutar contra a tentação de procrastinar, vendo aqueles vídeos naquele momento ou deixar para vê-los em seu horário de descanso e seguir com o trabalho. A procrastinação é um tipo de tentação, sendo ela a tentação de fazer tudo menos o que deve ser feito num dado momento. Comece a compreender que muitas são as evidências da tentação. Por isso, Jesus disse para vigiarmos e que o tempo sempre nos mostrará que devemos nos manter em pé em toda e qualquer situação, como vemos descrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12 e 13. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Cuide-se, comprometa-se em obedecer, e cuidado com os excessos, pois eles podem te levar ao extremo da sua percepção e iludir sua fé. Jesus deixou muito claro isso aos discípulos e fala isso para nós hoje. Vigiai e mantenha-se alerta. O tempo se encarregará de manifestar as promessas. Só mantenha sua fé e obedeça. Não queira dar uma ajudinha a Deus. Sua maior ajuda será em se manter em pé e obedecer a sua palavra. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia. Graças te damos por permitir entregarmos as nossas primícias a ti neste dia. Somos gratos pelo seu amor, somos gratos pela sua presença. Entregamos essas primeiras horas, porque nós temos a certeza e a convicção que tudo que é feito para que primeiramente o seu nome seja exaltado e glorificado, nós sabemos que nós estamos semeando para o nosso dia ser um dia produtivo, um dia direcionado, um dia aonde ficaremos alertas e vigilantes diante daquilo que o Senhor nos propôs. Então, Pai, diante dessa verdade, nós, ó Pai, queremos que o Senhor nos mostre, nos revele e nos ajude em todas as situações, em tudo que formos fazer, da maneira que temos que fazer e do modo que temos que fazer. Mas nos mantenha em pé para podermos prosseguir, observar tudo o que está acontecendo em nossa volta e saber que é o Senhor que está na direção e no controle de tudo.
Que a sua graça, Senhor, seja revelada todos os dias e que o seu poder seja manifesto. Assim consagramos tudo aquilo que temos e que somos, para que o Senhor continue fazendo e realizando o seu querer. Graças te damos, Pai. Muito obrigado por esse dia. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor.